Olá pessoal, vamos para mais um tutorial. Não sei se vocês se lembram, mas no nosso último tutorial nós texturizamos o nosso primeiro objeto, ok? Só para recordar, nós começamos no nosso primeiro tutorial criando uma janela do Windows, equivalente a um user form, porém 100% com APIs do Windows. No nosso segundo tutorial, nós incluímos as funções necessárias para rodar o OpenGL até a versão 1.0, que por enquanto é o suficiente. Ainda estamos trabalhando com o Fixed Pipeline. Vamos chegar até o Advanced com Shaders. Mas primeiro vamos passar por uma base para fixar um pouco de conhecimento, ok? E no nosso último tutorial, nós pegamos aquele objeto, que é um cubo, e o texturizamos. Vou abrir o arquivo. Este arquivo, só para recordar, ele não está disponível para download, porque a intenção é que vocês acompanhem os tutoriais e completem o arquivo juntamente comigo ao fazer o tutorial, ok? Teclando Alt F11, a gente vai observar que o modelo que nós usamos para fazer o cubo é estático, ok? Imagina que eu queira trazer agora um objeto que, ao invés de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces, 8 faces, tem 80, por exemplo. É inviável fazer na mão aqui, tá? Existem opções em que a gente pode salvar os dados das coordenadas x, y e z numa planilha de Excel e fazer a leitura, tá? Mas o modelo que nós vamos adotar a partir de agora, pelo menos por enquanto, é obtendo um arquivo gerado em um aplicativo 3D, que no nosso caso vai ser o Blender, ele é gratuito. Então nós vamos abrir o Blender, nós vamos criar um cubinho, por padrão ele já traz um cubo. Nós vamos texturizar o cubo lá dentro do Blender e nós vamos exportá-lo com um arquivo no formato OBJ. Nós vamos abrir esse arquivo, analisá-lo e a partir da análise dos nossos dados, nós vamos incluir um novo módulo dentro do nosso arquivo de Excel, agora lendo um objeto 3D vindo de um aplicativo externo, ok? Para isso, vamos salvar agora o nosso arquivo com um outro nome. Então ele é um Windows texturizado e um Loader 3D. Ok. Eu tenho o Blender instalado na minha máquina, ok? Eu vou disponibilizar o arquivo que eu vou gerar, mas é interessante vocês testarem instalando o aplicativo e criando seus próprios objetos. Então vamos lá. Eu vou abrir o Blender. Como eu falei, por padrão, ele traz um cubo, ok? Vou aumentar um pouquinho aqui só para a gente ver. A gente pode texturizar esse arquivo, esse cubo, e é o que nós vamos fazer agora. Então, se nós irmos no modo de Scripting, UV Edition, Sculpt, Modeling, Composition, não, Render, Animation, Shading. No módulo de Shading, a gente pode adicionar uma textura aqui, e é o que a gente vai fazer agora, ok?
No meu caso, eu já vim aqui na opção Edit, Preferências do Blender. Em Add-ons, eu habilitei o Node Wrangler. Com essa opção Node Wrangler habilitado, eu posso clicar aqui no Principal BSDF e teclar Ctrl T. Ele automaticamente traz essas três informações e uma delas é a nossa imagem e textura. Vamos abrir uma textura. Vocês provavelmente vão estar salvando aquelas texturas na pasta de vocês. No meu caso, ela está na pasta G. G. Opa. ZZ publicar. ZZ publicar, YouTube, Hell, texturas. Vamos abrir aqui a textura container. Ok? Se a gente exportar, ele vai estar com a textura desse jeito. Ok? Ela está considerando o V como uma forma de distribuição da textura. Está texturizado, não está errado. Mas só para a gente olhar o que ele está fazendo, se a gente entrar no UV Edit, aqui a gente tem a forma com a qual ele está texturizando. Eu vou ajustar para que cada face equivalha a uma imagem, ok? Para isso eu venho aqui no modo de seleção de face, Face Select, vou selecionar essa face, por exemplo, e vou ajustar aqui. Então, eu clico nessa aresta, G, X, e arrasto aqui até para cá. Agora eu seleciono aqui, opa, dou um clique, Shift, outro clique, G, X. Ok? Agora, um clique aqui, Shift, GY, um novo clique, GY. Obviamente, se você souber como fazer esse processo mais rápido, fique à vontade. Eu vou fazer isso para cada uma das faces. Ok? Rotaciono o cubo, seleciono a próxima face. O B é o Border Select, ele seleciona as duas arestas aqui embaixo, esta aresta, né, essas duas vértices, GY, até aqui embaixo, um clique, Shift, GX, Shift, GX. Como são poucas faces, dá para fazer esse processo aqui, não é muito demorado. Vamos para o terceiro. Border Select com B, GX, clique, Shift, GX, clique de Shift, GY. 3 faces, vamos para a quarta face. Border Select com B, GY, Shift com, né, clique mais Shift, B, GY, clique com o botão esquerdo, Shift clique, GX, clique com o botão esquerdo, Shift clique com o botão esquerdo, GX. Então,
praticamente já temos as 4. Agora faltam as duas, a de cima e a de baixo. Border Select com B, GX, botão esquerdo do mouse Shift, GX, botão esquerdo clique, Shift clique, GY, botão esquerdo, Shift botão esquerdo, GY. E finalmente a face inferior. Border Select com B, GX, Shift clique, GX, clique, Shift clique, GY, Shift clique, GY. Vocês vão observar que fazendo dessa forma, quando a gente voltar novamente para o nosso shading, ele agora está texturizado, sendo cada face do cubo representando a imagem, ok? Agora nós vamos exportar esse arquivo. Existem várias formas vários formatos, né? Colada, die. Vamos utilizar o Wavefront Object. Quando a gente vai exportar, ele tem uns parâmetros que a gente vai utilizar aqui. Por exemplo, somente o cubo, seleção. A escala dele nós vamos deixar com 1. Ok, forward axis -E, up axis Y mesmo. Apply modifiers, a gente não está colocando nenhum modifier. Coordenadas UV, tá? Para as texturas. As normals, a gente vai usar também. Colors não, nós não vamos triângulo. Nesse momento nós vamos exportar como quad, só para comparar com aquele modelo que a gente tem lá no Excel, que aqui ele usa quads, tá? Mas depois a gente pode exportar também como triângulo, ok? Então nesse momento a gente vai estar exportando como quads. Esse PBR Extensions aqui, ele vai salvar no arquivo MTL o nome da textura e o caminho que está sendo usado, mas a gente vai fazer isso usando nossa leitura lá. Eu poderia também, na importação do arquivo OBJ, também ler os materiais, e lógico, se for um objeto mais complexo, um mapeamento V muito mais elaborado, o ideal é que a gente faça isso. Aqui a gente está trabalhando só com uma imagem, só o que a gente chama de albedo, ou a imagem principal. A gente poderia estar trazendo uma normal para esse arquivo, poderia estar trazendo outros tipos de arquivo que permite um PBR realmente, né? Uma figura muito mais, um objeto muito mais realista. Nesse momento, aprendizado, essa é a configuração, vai ser exportado como quad, né? Então, para cada face vão ter 4 vértices. O ideal é que a gente use sempre o Triangulated, tanto o OpenGL quanto o DirectX trabalham muito melhor com os objetos em forma de triângulo, tá? Com as faces triangulizadas, triângulo nas faces, um quadrado quebrado em 2 triângulos, ok? Para exportar, nós vamos chamar esse objeto de cubo. E aonde a gente vai salvar esse arquivo? Então, no meu caso, eu vou salvar lá na minha pastinha. Vocês vão ter a pastinha de vocês aí que vocês estão salvando os seus projetos, ok? Eu vou salvar direto na raiz. Poderia criar aqui uma pastinha para objetos,
Mas por enquanto vamos ficar só com o cubo. Okay? Então, exportar objeto. O processo é rápido, né? Ele já está exportado. A gente olhar aqui e ver como ele ficaria com a iluminação, né? Tendo a iluminação correta aqui. Eu só exportei o cubo. Vou fechar o Blender. Quando a gente abre esse arquivo que eu exportei, ele gera um MTL para o Material. Tá? Eu já configurei para abrir esses arquivos com o meu Notepad++. Então, quando eu dou duplo clique, ele já abre no Notepad++. Então, esse arquivo é um arquivo que contém as informações referentes à iluminação, à textura. Okay? Então, KS, KE, NI, D, Ilum, tudo isso daqui são pertinentes à iluminação. Por enquanto, nós vamos usar o nosso modelo lá. Okay? Porém, quando a gente abre o arquivo cubo objeto, OBJ, ele traz para a gente, olha, foi exportado do Blender 401, www.blender.org, Material Lib é uma forma de se chegar naquela lista de materiais, né? Ou seja, então ele dá para a gente condições de, fazendo a leitura desse arquivo, também saber qual o arquivo de materiais que está sendo utilizado. Ele diz, olha, foi gerado um objeto cubo com vértices, então o Vzinho aqui refere-se a vértices, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Cada vértice, ela compõe 3 números. A gente vai definir lá no nosso VBA um type, vamos criar um type com x, y e z, por exemplo, para os vértices, ok? Ele tem os normais, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 normais. A gente vai verificar depois que essas normais, cada normal, para cada conjunto de vértices que a gente vai estar trabalhando, que vai estar definido na face, ele vai ter uma normal, ok? E a gente também tem o mapeamento da textura. Então, o VT é para a textura, e a textura, ela trabalha com duas variáveis, 2 números. A gente pode criar um type, por exemplo, com x e y lá. Vamos chamar VEC2 e VEC3 ali para cima. Aí ele desce, então ele fala assim, olha, para essa face aqui, nós vamos usar Use Material. Use Material está usando aquele material que está lá em cima. Tá bom? Suponhamos que nós tivéssemos outras faces com outros materiais, mapeamentos diferentes, provavelmente ele estaria dizendo quais seriam os materiais que estariam sendo utilizados para cada conjunto de face. Ou seja, até a gente terminar aqui essa face, que seria esse Use Material. Agora a gente chegou nas faces. Quando a gente faz a leitura da face de um objeto no formato OBJ, e nós exportamos ele no formato de quad, né? Nós não quebramos ele em triângulo, para cada face ele vai ter um conjunto separado de 4 informações. O que são essas informações que estão aqui? Então, assim, a primeira informação ela é pertinente ao vértice que é utilizado para a construção dessa face. Ou seja, ele vai usar o vértice 1, que é este. Depois aqui ele usa o vértice 5, ele está formando o nosso primeiro quadrado. Então, para essa primeira face que ele está aqui, ele não está dizendo se é top, left, bottom, mas ele está dizendo que para essa face ele vai usar o vértice 1, o vértice 5, o vértice 7 e o vértice 3. Então, esse conjunto de vértices formam esta face. Não sei se fica claro, mas é importante a gente entender essa definição do arquivo OBJ. Tá? Então, como a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, lembra, a gente tem um conjunto de vértices, ele já otimiza para nós, na hora que ele exporta, ele já cria
como se fosse o índice, né, os índices que compõem a formação do nosso, do nosso objeto. Eu acho que está até otimizado, sim. Então vamos lá. A segunda informação, ela é pertinente à textura, ao mapeamento UV, ou ST, como o pessoal costuma falar. Então, ele vai dizer aqui, olha, para essa face, vai usar esta informação, X e Y, ele vai usar A1, A2, A3 e A4. Então, ele vai usar nessa sequência. Já na face de baixo, ele usa A5, A6, A3 e A7. Então, ele vai formando o mapeamento V. Não sei se vocês lembram, a gente havia comentado, o OpenGL ele começa da esquerda, então aqui é o 0, 0. Ele vem para a direita, então na inferior direita é 0, 1. Aí ele sobe para superior, onde ele tem superior direita 1, 1 e superior esquerda 1, 0. Aqui ele não está arredondadinho, mas seria equivalente a arredondar. Seria colocar aqui, por exemplo, 0 e 1, né? 0 e 1, 0 e 0, e aí sucessivamente. Tá? Nós vamos deixar do jeito que ele veio aqui, porque se a gente pegar uma informação que tem, sei lá, 500 mil linhas, que eu nem sei se o Excel consegue dar um parse em tudo isso, a gente não vai ficar ajustando isso daqui, tá bom? Então, o que ele exportou lá é o que a gente vai usar. E a terceira informação, ela é referente aos normals, tá? Então, para essa face, ele usa o primeiro normal, depois ele usa, tá vendo? 1, 1 e 1. Então, para essa face, ele usa 1. Para a segunda face, 2, 2 e 2. 3, 3 e 3. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Então, ele já deixou praticamente do jeito que a gente precisa. Ok? Então, vamos recapitular. Então, para criar o nosso objeto lá dentro do VBA, a gente vai ter que ler um arquivo texto. Ele não está no formato binário, até mais fácil. A gente pode usar um comando que é uma leitura simples de um arquivo texto. A gente, sei lá, open o nome do arquivo, for input as alguma coisa, e a gente começa a trabalhar com ele. Então a gente vai precisar criar um array para os vértices, um array para os normals, um array para as texturas. O array para o vértice vai usar um type que a gente vai definir como um vec3, por exemplo, com x, y, z. O normal também, um type vec3. Aqui um type vec2, que a gente vai criar um x e um y. E para o material, para a face, né, perdão, a gente vai precisar criar alguma coisa um pouco mais complexa, né? Porque a gente vai ter a face, vai ter a textura, as coordenadas para a textura. E na nossa face é interessante a gente criar alguma coisa a mais. Por exemplo, a hora que ele estiver fazendo o looping, eu tenho que saber, eu tenho que armazenar em algum lugar qual é a face que ele está usando, para eu saber depois na hora de fazer o parse dessas informações. Porque aqui está 1, só que quando a gente vai para o VBA, ele vai armazenar isso aqui 0. Eu até posso colocar option explicit 1 lá no VBA, mas eu vou deixar ele como um padrão, 0. E aí na hora que eu for definir a formação da minha face, lembra, quando a gente tem aqui, a gente vai precisar da normal, então eu vou precisar dessas 3 informações, eu vou precisar da textura cor de, né, esse GLT cor de 2D, vou precisar desses 2 números, x e y, e aí eu vou ter um vertex 3f, que eu vou precisar 3 números, x, y e z. E é nessa sintaxe. Então, ao invés de fazer desse jeito, a gente vai fazer um looping e a gente vai salvar isso numa lista. O OpenGL ele tem uma opção que ele permite a gente criar aqui uma nova lista e compilar essa lista. Ele, além de ser mais rápido, né, ele permite que o objeto seja reutilizável depois. Ok? Então, feito isso, a gente já tem a nossa estrutura, a gente vai partir agora para a criação do que a gente precisa.
Então, vamos criar os nossos types para que a gente possa depois criar as variáveis. Então, vamos chamar esse módulo de mloader 3D. Beleza. E vamos criar aqui o nosso primeiro type. Então, nosso type, vamos chamar de vec2, e a gente pode deixar com endType. Aí a gente diz que x é símbolo e y é símbolo. Ok? Para que a gente possa armazenar as coordenadas de textura. Vamos criar um type, vamos chamar de vec3, endType, e nesse aqui, a gente, além do x e do y, a gente inclui o z. Então, x é símbolo, y é símbolo, z é símbolo. Então, temos dois types que a gente vai estar usando. Agora, a gente precisa definir um modelo para a nossa face. Na verdade, a nossa face, ela... A gente está trazendo um objeto que ele é para compor a face, ele precisa de 4 vértices, né? E se a gente trouxesse com 3? Na verdade, ele não traria o último, e seria totalmente diferente. Ele refaria isso daqui, mas ele trabalharia só com essas 3 primeiras informações. Então, vamos construir, então, pensando já num tipo que pode ser com 3 ou com 4. Vamos tentar. Se não der certo, a gente fica só com 4. Então, vamos lá. Vamos criar um tipo face, endType. A gente precisa saber qual é a face que a gente vai estar armazenando. Então, vamos criar aqui um face num e vou me declarar como long. Ok? Depois, a gente precisa testar se ele tem 4 vértices ou 3. Então, vamos criar aqui um for. Também vamos dizer que esse cara aqui é boolean. Aí a gente vai testar. Se tiver 4, a gente vai trabalhar com glquad. Se tiver 3, a gente trabalha com gl triângulo. Beleza? Agora a gente vai trabalhar com... A gente precisa de 4 informações aqui, ó. Vocês viram? A gente precisa armazenar 1, 2, 3, 4 informações para compor a face 1. Então vamos colocar aqui, por exemplo, x é símbolo, y é símbolo, z é símbolo e w é símbolo. Poderia ser de outra forma? Poderia. Tranquilamente a gente poderia fazer isso aqui de outra forma. Vamos fazer desta forma e vamos tentar ver se dá certo. A gente vai precisar armazenar também as informações referentes à textura. Ok? Aqui eu estou tranquilo, porque ele está na sequência de 1 a 6, 1 a 6, 1 a 6. Então aqui o segundo membro é textura. Vamos chamar de textura por de. Então lá, type textboard endType. Essa informação, quando a gente estiver lendo a face aqui, a gente pode aproveitar essa estrutura na hora de passar, né, de realmente desenhar essa informação que a gente tem aqui. Ó. Na hora que a gente vai replicar isso, a gente pode aproveitar que ela está na mesma sequência, ou seja, para cada face, quando eu estiver na primeira face, eu já tenho as coordenadas da textura. Então eu entendo que eu posso fazer assim. Aqui eu posso manter somente essas informações, porque eu vou usar os dados da face. Essa sintaxe aqui é bonitinha, tudo tal,
Mas eu quero liberar um pouco de espaço aqui, então eu vou fazer dessa forma, separando com 2 pontos aqui, dando um del e coloco na mesma linha. Esses 2 ali eu posso deixar ali. Só para o VBA vai fazer a leitura do mesmo jeito, não vai atrapalhar o nosso código. E é isso. Sei lá, não sei se ficou mais organizado, mas ficou ali distribuído. Bom, quando a gente gerar a nossa informação, a gente vai salvar isso numa lista. Então, essa lista vai ter um número, né, que vai ser retornado para nós. Então, vamos declarar aqui uma variável as long, ou até poderia colocar o e-comercial aqui. E vamos criar nossa função. Vamos lá. Function loader 3D. A gente precisa passar um parâmetro para ela aqui. E nesse caso, vai ser o path para o nosso arquivo OBJ. Então, vamos chamar de fname. E vamos dizer que é uma string, porque é uma string mesmo. E a gente também vai passar uma informação que é a quantidade de faces, para depois testar isso. Precisa, não precisa. Não vamos passar a quantidade de faces. Isso vai retornar para a gente um longo, porque quando a gente criar a lista, nessa lista ela vai ter um número. Esse loader, vamos colocar maiúsculo, o loader aqui vai retornar para a gente a lista. Okay? Bom, a gente precisa declarar algumas variáveis. A gente vai fazer a leitura do arquivo. E a gente está trabalhando com um option explicit aqui. A primeira variável, vamos chamar de buffer, né? E vamos declarar ela como variante. Buff. Né? Por que esse buff aqui? Esse buff para a gente vai ser onde a gente vai armazenar os dados do arquivo que a gente vai estar lendo. Então, eu costumo testar dessa forma, assim, por exemplo, if dir é uma função, fname for diferente de vazio, então end if. Então, já estou sabendo que eu estou passando um arquivo aqui, então esse cara não pode ser vazio, tá bom? Se for vazio, a gente vai dar um exit ali. Aí a gente vai usar o open fname, nós vamos abrir esse arquivo, é um arquivo texto, for input as 1. É uma sintaxe para se trabalhar com a leitura de um arquivo texto, ok? Uma vez que a gente abriu, a gente agora armazena o conteúdo dele. Então a gente pode usar aqui o buff é igual, converte ele para string, input LOF 1 e passa o input aqui ele precisa estar como string, não? E aqui, beleza? Com essa informação a gente checa, aqui a gente abre o arquivo e aqui a gente armazena toda essa informação do arquivo, o que a gente vai estar chamando de buffer aqui, ok? Feito isso, a gente pode dar um close nele. E aí a gente já libera, é pouca memória, mas já ajuda na hora de a gente trabalhar. Agora a gente vai precisar dar um split nesse arquivo e separar ele por linhas. Como a gente pode olhar aqui, a gente não está vendo.
mas tem um código, tem alguma coisa aqui que ele consegue enxergar como uma quebra de linha. Dentro do VBA, a gente usa o VBLF. É uma constante que a gente usa e eu sei que funciona. Tá? Então, a gente vai criar uma nova variável que é para a gente armazenar esta informação. Ok? Vamos chamá-la de strlines, por exemplo. Então, vamos chamar aqui de strlines variante. E a gente pode dizer que o nosso strlines é igual à função split do VBA, onde a gente vai passar o buffer e o VBLF. Com isso, ele quebra todo esse arquivo buffer num array de linhas strlines. Então, agora a gente passa a ter um array, tá, como variante ali, de linhas, e cada linha dessa a gente pode checar, beleza? Para verificar se está ok. A gente vai precisar fazer um looping, então vamos declarar aqui Jim e as long, e a gente vai varrer essas linhas. Então, for i igual a 0 to o bound strlines. Vamos colocar um -1 aqui, porque só por garantias, depois se der errado, a gente volta. Eu sei que aqui também, e sempre, está vendo o número 45? Ele gera um final de caracteres aqui, então vou colocar -1. Se não for isso, a gente faz o tratamento correto. Aqui ele começa a fazer um looping de todas essas linhas. E quando ele fizer esse looping, para cada linha, ele vai fazer a leitura do conteúdo. Então ele vai ler o conteúdo desta. Então ele vai ler essa. Tá, tem o que a gente quer? Não, tem. Ah, aqui tem, por exemplo. A gente vai tratar o V. Então o primeiro elemento dessa linha, vamos supor que a gente chamou uma variável temp aqui. Então o nosso temp0 é V, temp1 é esse número, temp2 é esse, temp3 é esse. Ok? Então aqui a gente pode criar uma variável para armazenar o conteúdo da linha. Então vamos chamar aqui de strline item as variante. Beleza? Então aqui agora a gente vai dizer que o strline item ele vai ser um novo split, só que agora ele vai usar o strlines, cujo índice é o i, né? For i até o bound strlines. Então a gente vai checar quando i é 0, vamos checar a linha que está armazenada como 0, ok? E ele espera um delimitador. Esse delimitador aqui, ele é o nosso aspas, porque é ele que está sendo utilizado aqui, ó. Eu não sei se seria um VBTab, mas vamos testar com aspas aqui. Ok. Beleza. A gente armazena e a gente já consegue quebrar o que está ali por linha. Agora a gente pode começar a fazer o tratamento do conteúdo de cada variável. Lembra? Eu falei que a gente chamou strline item. Ele vai conter, ele vai ser um array com 4 elementos, sendo que o primeiro é a letra V e depois os números. E aí, consequentemente, para cada linha. Então a gente pode fazer aqui, por exemplo, select case e testar o strline item 0.
end select. Com isso a gente pode falar, legal, quando o case for igual a V, por exemplo, o que vai acontecer? Case igual a V. Então vamos lá. Case é igual a V, o que a gente quer que ele faça? A gente vai armazenar essas informações dentro de um vertex. Beleza, então vamos criar a nossa variável de vertex, é um array, aqui eu já não vou declarar como variante, porque eu vou dizer que esse vertex ele é do tipo vec3, que ele pode armazenar x, y e z para a gente. Ok? Como eu estou declarando ele aqui sem dizer qual é o tamanho desse array, para eu redimensionar essa informação, ou seja, caso seja o vertex, eu preciso redimensionar. Então eu utilizo o comando redim, preserve, eu tenho que preservar porque ele vai continuar fazendo a leitura, tá? Do vertex por alguma coisa. Eu preciso ter um contador aqui, eu preciso de alguma coisa que vamos chamar de vcnt, ok? E o vcnt a gente ainda não declarou. Então vamos falar aqui que o vcnt é do tipo long. Aí a gente já redimensiona, porque à medida que for acontecendo um contador, automaticamente, lógico, a gente vai ter que uma hora dizer aqui que esse aqui é ele mais um, beleza? Mas aí a gente já tem essa informação. Agora a gente pode começar a preencher o nosso vertex. Eu gosto de usar essa sintaxe aqui, ó, with vertex vcnt end with. Por que essa sintaxe? Porque senão eu tenho que ficar repetindo vertex vcnt para cada uma das informações que eu quero passar. Okay? Nesse primeiro momento, eu vou dizer que, por exemplo, um ponto, tá vendo? Um ponto ele já pega as propriedades que eu tenho que preencher. Então, ponto X. Quem é o meu ponto X? Ele é o meu strline, line item 1. Lembra que a gente falou que quando a gente está aqui, ele armazena um array com 4 informações. A primeira é o 0. 1, 2 e 3. O 0 a gente já está usando para testar se é um vértice. Armazenou x, ponto y é igual str line item 2 e ponto z é igual str line item 3. Uma coisa que é interessante colocar aqui também ele está lendo informação no formato texto. Então, a minha máquina ela está configurada, o meu Windows está para inglês. Então, ele traz nessa configuração. O meu Excel está em português. Não, está em português ou está em inglês? Está em inglês também. Mas como ele localiza aqui, acho que no teclado, alguma coisa como Português Brasil, é bom colocar isso aqui e transformar isso em valor. Então, a função val transforma em valor. E no fundo é o que a gente quer. Não é que nem um C++, um Java, onde eu preciso pôr um cast, ou to int, to double, sabe? Usando essa sintaxe, ele já faz. Beleza? Com isso a gente consegue fazer a leitura, armazenar essas informações dentro do vertex, que lembra, é uma das informações que a gente precisa. A gente precisa fazer toda a leitura e armazenar esses vértices para depois usar eles aqui embaixo na face. E uma vez que ele fez isso, a gente precisa incrementar o contador.
Então aqui esse cara passa a ser ele mais 1. Essa é a sintaxe que a gente precisa quando a gente está trabalhando com o conceito de vértice. Não conceito de vértice, né? De uma forma geral, com esse tipo de programação. Bom, a gente checou o caso V. Agora a gente vai para um novo caso. Quem que a gente vai checar agora? Podemos colocar um VN ou um VT. O T é da textura. Lembra, o T está aqui, ó, é o segundo. Apesar dele ter trazido nessa ordem, vamos colocar nessa sequência que está aqui. Então o próximo é o VT. Ok? Case VT. O que acontece com o case VT? Nesse caso, a gente vai precisar armazenar as informações referente ao famoso ST ou V. Então vamos criar aqui de UVs e ela é um VEC2, lembra? Aqui ela armazena só X e Y. Poderia ser de outra forma, mas vamos chamar de X e Y, tá? E vamos criar um contador também, UVCNT. Pronto. Com isso a gente também começa a trabalhar com, né? Dá para fazer. Então o que a gente precisa fazer é redimensionar o nosso array. Então aqui a gente vai usar um redim preserve UVs UVCNT. Por que eu começo com ele aqui? Porque por default, mesmo que a gente não declara, essa variável, a gente está dizendo que é longa, ela automaticamente já é 0. Eu não preciso defini-la como 0. Beleza? Então vamos usar a mesma sintaxe, vamos colocar aqui o if UVs UVCNT and with, e a gente precisa armazenar o x e o y dela. Quem é o x dela? É igual ao val do strline item 1. E o z, x e o y é igual ao val do strline item 2. Essa é mais fácil porque ela só tem o VT, que está sendo testado no case, e 2 informações numéricas. Ok? Aqui também a gente precisa dizer que o VCNT é igual ao VCNT mais 1. Beleza? Vamos para o próximo case. E agora a gente vai testar o VN. Né? Lembrando que o que a gente colocar lá tem que ser equivalente ao que está aqui, tá bom? Senão ele não consegue localizar. O VN também ele vai armazenar 0, 1, 2 e 3. Então aqui vamos chamar de normals, por exemplo. De normals as vec3 e um NCNT. Pronto. As long. O VCNT, VCNT e NCNT. Beleza. Novamente, a gente poderia estar copiando ali, mas vamos fazer aqui. Então vamos lá. Redim preserve normals com o NCNT. E agora a gente pode chamar de with normals NCNT e end with.
Lembra, a gente vai colocar ponto x, y e z. Ponto x, y e z, ele vai praticamente usar a mesma sintaxe que a gente usou dos vértices. Como esse cara ele já está lendo nessa linha específica, né, a gente pode simplesmente copiar essas três informações aqui para cá. Porque agora ele vai estar dando um parse nessas linhas, na linha específica que ele está aqui. E a gente precisa também dizer que este pegou este mais um. Com isso a gente já consegue, a gente preenche, né, as três informações que a gente estava precisando lá, e a gente já começa a pensar na face, né? Como que a gente vai trabalhar com a face? Lembra, a gente declarou aqui um tipo como face, mas a gente precisa armazenar as informações na face também. Então vamos criar aqui, ó, dim faces sface. Acho que pode ser assim. E vamos também criar um contador, fcnt. Ok? Porque agora a gente vai testar o case f, case face. Esse é um pouquinho mais complexo na hora que a gente vai programar. Por que ele é mais complexo, né? Porque a gente vai precisar fazer um pouquinho mais de trabalho na hora de testar. Uma das coisas que a gente vai testar, por exemplo, lembra que a gente trabalhou aqui em cima com uma variável booleana que vai testar se tem 4 vértices por face ou 3. Porque aqui, se a gente tivesse exportado como triângulo, ele não teria só 6 faces. Lembra, um quadrado são 2 triângulos, então ele teria 12 faces, só que ele trabalharia somente com esses 3 primeiros campos aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode primeiro testar, né, essa informação. Então a gente pode falar assim, ó, if o bound str line item é igual a 3, é um triângulo, else é o quadrado. Não vou nem considerar a opção da gente poder exportar como polígono também, tá? O Blender permite que a gente crie uma face com 5 vértices ou mais, mas não é uma boa prática de programação, principalmente quando você trabalha com animação. Eu acho que hoje em dia ainda não é uma boa prática. Então, o ideal é trabalhar sempre com 3. Triângulo. Triângulo é sempre a opção melhor. Tá bom? Então, vamos supor que a gente vai exportar aquilo ali como triângulo. Se a gente exportar como um triângulo, a gente vai fazer um tratamento diferenciado de 4, né? Mas como seria se a gente exportasse, tratasse o que a gente está exportando? A gente está exportando uma face com 4 elementos. Então agora a gente vai considerar que a gente vai estar trabalhando com os 4 elementos exportados, ok? Para isso, é interessante a gente ter mais algumas variáveis de suporte. Por quê? Porque a gente vai checar agora, a gente vai dar um split nessas informações também. Eu vou criar 2 variáveis aqui, vou aqui declarar de tmp, ok? Vou colocar como single e vou colocar um dim tmp1 também como single. Opa! Nesse tmp aqui, quando a gente for trabalhar com a face, a gente vai salvar as informações que são referentes às faces, especificamente da face. E no de baixo, a gente vai salvar as informações referentes à textura.
Não sei se está muito claro, mas à medida que a gente fizer, a gente vai entender. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou declarar aqui, ó, vamos colocar aqui como test words, ok? Test word. Lembra que a gente criou também aqui em cima? E ela vai armazenar essa informação? Então, esse vai ser usado para esse. Vou colocar aqui embaixo. Não, vamos deixar assim mesmo, essa sintaxe aqui. A única coisa a gente põe esse aqui para cima para servir para as faces. Pronto. Eu acho que dá. Então, se for 3, a gente não vai estar tratando ainda. Vamos começar a tratar se ele for 4. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um redim para o nosso TMP 4. Simplesmente assim, para redimensionar ele para 4. Por que eu não criei ele já como 4 lá em cima? Porque quando eu for usar aqui em cima, eu posso dar um redim para ele para 3. Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer para o redim TMP1 para 4. Beleza? Agora a gente vai redimensionar a nossa face. Porque a gente está lendo, a gente sabe que não tem uma face só. Tem 6 faces. Então a gente vai dar um redim preserve das nossas faces e o FCNT. Aproveitando para já dar um redim também, preserve na nossa test words, usa test words. Opa, tem um O a mais ali. FCNT. Aqui é só 2. Ok? Que a gente vai aproveitar a mesma face, porque a gente sabe que aquela coordenada das texturas vai estar dimensionada para aquela face específica. E agora a gente vai ter uma outra variável aqui, que é o str face item. A gente vai precisar dessa informação para poder quebrar a nossa face. Então vamos declarar aqui din str face item as variante. Porque a gente vai precisar utilizar essa informação aqui e checá-la. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos precisar fazer um novo looping aqui dentro. Lembra que a gente tinha declarado um i? Vamos declarar um j também. Então agora a gente faz assim, for j igual aqui a 0 to o bound str line item next j. Por que um bound no str line item? Porque agora a gente vai estar checando essa linha aqui. Ó. O 0 a gente já sabe que é face. Só que aí a gente vai quebrar ele em 4. Nesse aqui vai ser 4. Então a gente vai começar a brincar com o conteúdo que está aqui dentro. Ok? Então quando a gente faz isso, a gente armazena a informação com split nessa variável str face item. Ela vai ser igual a um split no str line item j. E ele espera um delimitador. Porém, agora o nosso delimitador é uma barrinha. Eu vi alguns casos barra, mas aparentemente o Blender exporta com uma barrinha só. Então, considerando que a gente vai exportar do Blender, né, e que exportou com uma barrinha só, eu imagino que para todos ele exporte com uma barrinha só. Então aqui a gente põe o delimitador
uma barrinha. Com isso, ele armazena nessa variável, para cada linha, essas informações que a gente viu aqui em cima. Tá bom? E a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar com algumas delas. Então, por exemplo, no TMP J, né, que a gente está testando o J aqui, for J, ele vai ser o valor do str face item 0. Ok? Porque aqui ele já separou, ele já checou o F. Agora, para esse F, ele vai criar um com esses três, um com esses três, um com esses três e um com esses três. E esse cara é o 0 para a gente agora, tá? Quando a gente for tratar lá dentro do VBA. E o temp1, nosso tmp1j, vai ser igual ao val str face item 1. Ok? Por quê? O primeiro vai ser o índice do vértex e o segundo vai ser o índice da textura, para que a gente possa armazenar essa informação e estar trabalhando com ela. Nesse momento aqui, a gente já salvou o que a gente precisa. A gente já fica com essas variáveis, com os valores dentro dessas variáveis. Agora a gente vai precisar trabalhar com essa informação preenchendo as faces, os dados da face e os dados da textura, né, que a gente chamou de text coords aqui. Ok? Então agora a gente pode falar aqui com as faces FCNT, né, with faces FCNT, and with. A gente vai preencher as variáveis que a gente tem. Qual é a primeira dela? A primeira é o face num. Quem vai ser o nosso face num? Ele é igual ao nosso FCNT. Beleza? A próxima é o for. Nesse caso aqui, a gente está testando se nós estamos trabalhando com 4 vértices numa face. É o caso. Então, é igual a true. Porque mais para frente a gente vai usar isso daí. Tá bom? Depois, a gente vai ter os nossos x, y, z e w. E cada um deles, né? Então, vamos lá. Quem é o nosso x? Nosso x agora, ele é igual ao nosso TMP1. Fácil, né? Não, mas precisamos do val aqui, ó. Val TMP1. Isso. Nosso y é igual ao val TMP2. Z igual val TMP3. E W é igual ao val TMP4. Essas variáveis, elas estão armazenadas lá em cima. Então, aqui ele vai checar contra 0 contra 4. Então, ele salva essas informações para a gente aqui. E agora, a gente consegue fazer essa leitura e armazenar essas informações da face. Para depois a gente usar na hora que a gente for criar essa estrutura do cubo aqui, ó. Eu acho que é isso mesmo. Bom, uma vez que ele fez isso, né, a gente agora vai trabalhar com as coordenadas, aproveitar que a gente está mesmo dentro da mesma face, né, que a gente está trabalhando aqui.
a gente ainda está dentro do J. Ainda estamos dentro do J. Não, do face count. Ainda face count aqui. Ele que está servindo para a gente como referência. Então a gente vai agora fazer o if discords. Não é discords. Testicordes. Beleza. O mesmo FCNT, a mesma face. Para armazenar as coordenadas da nossa textura. E mais uma vez, nós estamos testando para 4 vértices. Para cada vértice a gente vai ter uma informação. Ok? Ele literalmente ele é o mesmo. Essa mesma estrutura, mudando apenas para o TMP1. Poderia ter dado outro nome para isso, mas é temporário, né? Ele só funciona aqui dentro dessa estrutura. E feito isso, a gente vai, depois desse end if aqui, testamos, if, tal, a gente vai incrementar agora a contagem da nossa face. Então a gente diz que FCNT é igual a FCNT mais 1. Para que quando ele fizer o looping, aí ele vai armazenar as informações agora na próxima face. Ok? Depois que a gente dá um end if, se a gente quisesse contar quantas faces a gente tem, né, está trabalhando, né, a gente não vai precisar disso nesse momento. Mas, não sei se declarei aqui faces count, porque eu acho que não declarei nada, né? Então, lá em cima tem faces count, também não tem, né? Então, para isso, por enquanto, não vamos trabalhar com essa informação. Ok? Com isso, a gente faz a leitura e armazena as informações dentro das variáveis. Metade do caminho está lá. Agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa criar uma lista. E lembra que a gente declarou num private igual a num? Então a gente vai dizer que o nosso num é igual a um GL new list. Para quê? Para ele armazenar para a gente o nosso cubo. Então a gente vem GL new list, passa o nosso número e compila. Então, qual é o mod aqui? Ele é o GL compile. A gente compila essa lista. Beleza? Agora a gente vai começar a navegar pela face. Cada face contém informações que a gente vai quebrar para montar essa estrutura aqui embaixo. Então vamos ver se a gente consegue fazer. Se conseguir, eu acho que a gente vai conseguir. Então a gente vai for i igual a 0 to bound faces. A gente vai navegar pelas faces agora. Next i. E o que a gente vai fazer? Aí a gente vai testar. Agora, lembra que a gente salvou aqui uma variável dentro da face, dizendo se é verdadeiro ou falso? Ou seja, se tiver 4 vértices na face, a gente vai usar. Então a gente vai fazer assim, if faces i for, ou seja, se for verdadeiro, então end if. Faça alguma coisa para a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a montar essa estrutura. Então, vamos começar com normals ali. Ok? Então, para montar a estrutura, a gente vai criar um GL begin, GL quads. Não é o que a gente tem aqui.
GL begin, GL quartz. E aqui um call GL end, só para a gente poder terminar. Dentro dessa estrutura, agora começa a brincadeira. A gente vai trabalhar com os normais, não é? Como que o normal está lá dentro? A gente armazenou as variáveis dos normais e a gente precisa ler, retornar o conteúdo que está aqui. Mas a gente sabe que o conteúdo dessas normais está mapeado dentro da face. E como que a gente sabe isso? A gente sabe pelo próprio número que a gente salvou no FaceNum. Lembra? Aqui, por isso que eu falei, aqui embaixo, índice, textura, coordenada de textura e face. Só que tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficou fácil para a gente. Né? Então aqui a gente pode falar. Lembra, a gente vai começar com call, gl normal 3f. E a gente precisa passar 3 variáveis aqui. Elas estão dentro da nossa normal. Então, normal. Normal ou normals? Normals. E agora a gente precisa pegar o conteúdo do normals. E esse conteúdo ele está onde? Ele está na faces e FaceNum. E lembra que a gente declarou que a nossa normal ela é um VEC3. Então, esse cidadão aqui, ele tem um X. Aí a gente vai precisar fazer para o Y e para o Z. Então, a gente sabe que é a mesma estrutura aqui, porém agora é Y, e aqui é Z. Com isso, a gente já consegue replicar para cada uma das faces. Ela não vai estar potencialmente nessa estrutura, front face, back face, mas ela vai ser criada e aí, de acordo com o que está no mapeamento, né, que foi passado para a gente lá do objeto, exportado pelo Blender, numa sequência que ele consegue ler. Beleza? O próximo passo é a coordenada da textura. Então, a gente vem aqui, projeção call, GL, Discord, depois D. Essas informações a gente salvou dentro da variável V, desse array UVs. Então, UVs, que também estão dentro das faces. Lembra que a gente foi lá e colocou... Ah, não, ele está dentro da textura coordenada. Ele, na verdade, ele está dentro desse test coords aqui, ó. Test coords. Ele está I, só que ele é o X menos 1. Ele precisa do U e do V. Então, ele precisa do X e precisa do Y. Do X menos 1 e X. Beleza? Então, ele lê o que está dentro da textura coordenada, que é um X e um Y, e armazena dentro do UVs, que também é um X e um Y. Então, aqui a gente pode replicar isso aqui e dizer que esse aqui agora é o Y. Caramba, vai ficando complicado, né? É complicado, mas é gostoso. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui fazendo. Feito isso, agora a gente vai para os vértices. Então, a gente tem uma coordenada, um vértice. Uma coordenada, um vértice. Uma coordenada, um vértice. Então, próximo agora, o vértice. Então, call gl vertex 3f
Opa. GL vertex 3F. Essa informação está dentro da nossa array vertex. E que vai ler da face x menos 1 ponto x. Lembra, nosso vértice ele é composto de 3 variáveis e para cada linha do vértice, para cada linha que a gente leu aqui, esse aqui, ele lê este primeiro aqui, ó. Então ele vai pegar essas 3 informações. Então a gente precisa aqui passar o vertex. Aqui o y. E aqui o z. Com isso a gente já mapeou o primeiro. Não é o primeiro o quê? A primeira linha. Agora a gente vai para a segunda linha. O que não precisa repetir é o normal. Porque para cada face ele vai ler o índice que está armazenado para ele. Que a gente viu que está numa sequência de 1 a 6. Okay? A gente até pode repetir isso aqui agora, só que a gente vai ter que trocar as letrinhas, né? Então agora a próxima coordenada 2D, ela não vai usar mais o x. Agora ela vai usar o y. Então aqui, lembra, a gente tem esse aqui. Agora ele tem o y. y menos 1 ponto x. Coordenada y menos 1, y. Idem para essa aqui, ó. Ele é y aqui, y aqui, y aqui. Lembra, nós salvamos ele numa estrutura que ele salva 4 variáveis, x, y, z e w. No fundo, ele equivale a um mapeamento, dos 4 vértices que vão ser utilizados na composição da face. Por enquanto, a gente trabalhou com 2 vértices. Agora a gente vai para a nova textura, que é o terceiro vértice. Então aqui é x, y, a gente vai para z, z, aqui também é z menos 1, z menos 1 e z menos 1. Aí vai ficando fácil, né? E o próximo é w. Então aqui é w e w. Aqui também w, w, opa, e w. Com isso a gente vai para o nosso GLE, né? Uma vez que a gente compila essa informação, a gente agora precisa dar um GL end. Eu acho que é GL end a chamada. Está aqui, do nosso GL end. E a gente termina a lista. E agora a gente chama um call GL end list. Simples assim. Ok? Lembra que a gente criou uma função que vai retornar um número longo. Esse número longo é o número que a gente está criando para esse cubo. Então, o nosso cubo vai usá-lo. Então, a gente pode dizer que o resultado aqui, o log 3n, 3D, é igual a 1. Lindo e maravilhoso. O que a gente pode fazer aqui, talvez, não sei se no mesmo código, é começar a limpar essas informações. A gente tem, por exemplo, tmp1. Pode dar um erase no tmp1. Como ele é um array, funciona essa sintaxe aqui. Não vai ficar na memória. Texture coordinates. Coords. Pode dar um erase nele também. Tudo que é array aqui em cima, temp1 e faces. Então,
TMP1. Opa! Textura, TMP1, Faces e TMP. Aqui. Erase TMP. Erase Faces. Normals, UVs e Vertex. Normals, Erase UVs e Erase Vertex. Olha, eu fiz tudo isso aqui e não chequei se está tudo ok. Vamos ver um debug compile. Aqui ao invés de GL new list, é GL genlist. Genlists. Aí sim. Uma outra coisa, aqui a gente vai substituir o 0 por 1, porque na verdade a gente só quer trabalhar com a parte numérica. Ok. Debug, compile e save. Ok. Agora no nosso modo cubo, vamos criar uma variável private cube. Deixa eu colocar como as long. Ok. Aqui vamos tirar essa textura. E aqui a gente chama o cubo. Cube load 3D. This would cube cubo.obj. Ok? Nesse caso aqui o meu está no meu path. Né? Vocês provavelmente vão estar salvando no diretório de vocês. Mais uma vez eu vou criar uma pastinha objetos, que está direto na raiz. Ok? Feito isso, objeto. Aqui a gente não chama mais este create cube. A gente vai substituir o create cube agora por call list. GL call list. E a gente chama o cube. Beleza. Se tiver tudo certo, ele faz a leitura do cubo, armazena o número 1, provavelmente, que vai ser o que for gerado aqui, e traz o cubo para nós. Salvar. Alt F11, Alt F8. Vamos tentar. Talvez dê problema por causa do gravador. Vamos rodar. Não. E está aqui o nosso cubo texturizado a partir de um objeto que nós demos. Ok. Só para sacramentar, esse modelo de leitura de objeto, ele precisa ser testado, né? O que a gente fez aqui foi replicar praticamente o que está aqui. No próximo exercício a gente pode exportar o objeto triangulizado e aí a gente vai colocar o código aqui para tratar ele caso ele seja triangulizado. Não sei nem se existe esse termo. Ok? E ainda existe uma outra forma de se fazer a leitura de um arquivo em formato OBJ. Ele usa, se eu não me engano,
o GL Enable Client State. E aí a gente vai ter que ter um Vertex Array, a coordenada das texturas. Vou imaginar alguma coisa com base nesse código, vamos criar alguma coisa para a gente poder trabalhar. Ok? Espero salvar novamente, espero ver todos novamente na próximo tutorial, próxima aula, né? E que nós continuemos aprendendo. Fico aberto a sugestões e a comentários. Agradeço e até a próxima.